Muito boa noite a todos. Morte por acidente de viação. Novo registro marca o domingo na capital do país. Acidente de viação envolve um caminhão da Elizal. Imigração ilegal. 7 cidadãos da RDC são detidos pela Polícia Nacional no município de Cacoaco, Addis Abeba, Etiópia. Cúpula de chefes de Estado e de Governo terminou neste domingo com a mensagem de tolerância zero para mudanças inconstitucionais do Governo. Moçambique, ciclone Jazani faz 4 mortes e danifica 1.200 residências. Domingo Notícias, o dia 15 de fevereiro de 2026. Bem-vindos à Atualidade. Uma vez mais o nosso muito boa noite renovado. A Cimeira da União Africana terminou este domingo com a mensagem de tolerância zero para mudanças inconstitucionais do governo no continente, deixada pelos chefes de Estado que participaram do evento. Durante a Cimeira, no caso a 39ª da União Africana, os chefes de Estado aprovaram também uma resolução que o presidente ganês pretende apresentar na ONU para que o tráfico transatlântico de escravos seja reconhecido como o crime contra a humanidade. Tolerância zero para mudanças inconstitucionais do governo no continente. É a mensagem deixada pelos chefes de Estado que participaram durante 2 dias na Cimeira da União Africana, que terminou neste domingo. Os líderes africanos sublinharam também a necessidade de pôr termos aos conflitos que assolam o continente. Mahmoud Ali Youssouf, presidente da Comissão da Organização, destacou na sessão de encerramento que estas foram posições claramente assumidas na Assembleia da União Africana. Ao longo de 2 dias de trabalhos, a situação na Guiné-Bissau, suspensa da União Africana após golpe de Estado militar de novembro de 2025, foi várias vezes referida com apelos ao regresso da ordem institucional. Trabalhar para paz e segurança no continente, silenciar as armas, foi também sublinhado na conferência de imprensa de encerramento do evento pelo presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, que nesta cimeira assumiu a presidência rotativa, sucedendo Angola, prometendo ter como foco a paz, estabilidade e o desenvolvimento industrial. Evariste Ndayishimiye referiu-se em particular ao conflito na República Democrática do Congo e ao terrorismo na região do Sahel. Durante a Cimeira, a União Africana lançou também o tema central escolhido para este ano: assegurar a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. O chefe de Estado, João Lourenço, presidente cessante da União Africana, defendeu que o acesso seguro à água potável e ao saneamento básico pelos cidadãos no continente constitui um desafio coletivo que deve exigir respostas corajosas, integradas e sustentáveis. Durante a Cimeira foi também aprovada uma resolução que o presidente do Ghana pretende apresentar em março na ONU para que o tráfico transatlântico de escravos seja reconhecido como o crime mais grave contra a humanidade. O chefe de Estado do Ghana falou pela primeira vez desta iniciativa no seu discurso durante a 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado. O tráfico transatlântico de escravos decorreu entre os séculos XV e XIX. Estima-se que tenha implicado o deslocamento forçado como um recurso vital, insubstituível e determinante para o desenvolvimento econômico, a saúde pública, a segurança alimentar, a estabilidade social, a paz em África. Destacaremos também a necessidade de trabalharmos arduamente para que o acesso à água potável e ao saneamento não constituam apenas uma questão técnica, mas um compromisso político e moral para com os nossos povos, pois, apesar da abundância de recursos hídricos no continente, continuamos a registrar situações incontáveis de cidadãos africanos privados do acesso seguro à água potável e ao saneamento adequado, que constitui um desafio coletivo
que deve exigir respostas corajosas, integradas e sustentáveis. O Presidente da República, João Lourenço, passou hoje à presidência da União Africana o seu homólogo do Burundi. A passagem de testemunho aconteceu neste sábado, em Addis Abeba, Etiópia, no quadro da 39ª Sessão Ordinária da Organização Continental, que decorre até amanhã na capital etíope. O ambiente foi marcado pela emoção e reconhecimento do papel desempenhado por Angola na pessoa do chefe de Estado, João Lourenço, ao longo do seu mandato na presidência da União Africana, que cessou este sábado com a entrega das pastas ao Burundi, na abertura da 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre em Addis Abeba, na Etiópia. O ato, que decorreu na sala do plenário Nelson Mandela, na sede da Organização Continental, começou com a entoação do hino da União Africana, seguido do hino da Etiópia. Durante o seu discurso, o presidente João Lourenço fez o balanço da presidência de Angola no comando da Organização Continental, tendo apresentado na ocasião as linhas que nortearam o seu mandato de 12 meses à frente dos destinos da União Africana. Ao longo deste mandato, procuramos reforçar o papel da União Africana como plataforma de concertação política e de ação concreta, promovendo uma maior articulação entre os Estados-membros e as comunidades econômicas regionais, o fortalecimento da abordagem preventiva face aos impactos das alterações climáticas, a mobilização de parcerias estratégicas para o financiamento de infraestruturas resilientes e a reafirmação dos seguintes princípios. O desenvolvimento sustentável é inseparável da estabilidade e da paz duradoura. O desenvolvimento integral da África só será possível se não se deixar ninguém para trás. É nesta perspectiva que a presidência angolana da União Africana se estruturou, tendo como baluarte as infraestruturas e o capital humano como fatores essenciais do desenvolvimento integral da África, apoiado pelos pilares estratégicos fundamentais, nomeadamente a paz, a segurança e a boa governação, o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico. A África continua a verificar entraves no seu desenvolvimento, como é o caso dos conflitos, tendo João Lourenço apelado à comunidade internacional a redobrar os esforços na estabilidade da paz e segurança no continente. Preocupa-nos bastante a intensificação dos confrontos entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido, que têm mergulhado o país numa profunda crise humanitária sem precedentes, com milhares de mortos, deslocações massivas de população e infraestruturas essenciais destruídas. É importante que o mundo vire os seus olhos para esta catástrofe que está a ocorrer no Sudão, no sentido de se resolver rapidamente e proteger desta forma a população civil. Devemos continuar a unir esforços no sentido de ajudar o povo do Sudão a encontrar o justo caminho da paz, da concórdia e da reconciliação nacional. Quanto à situação na República Democrática do Congo, apesar das ações desenvolvidas pela República de Angola e pela República do Quênia, que se seguiu a negociação do cessar-fogo em Doha e a assinatura do Acordo de Paz de Washington, D.C., continuamos a assistir com preocupação à deterioração da situação de segurança e humanitária, com a ocupação recente de novas posições estratégicas e a instalação de uma administração paralela nos territórios ocupados pelo M23. Merece igualmente uma grave preocupação a expansão dos grupos terroristas que continuam a atingir severamente o Mali, o Burkina Faso, o Níger, a Nigéria e o norte dos Camarões, colocando em risco a segurança das populações e a coesão dos Estados. Na Somália, apesar dos esforços do governo federal e da União Africana, através da missão de apoio e estabilização ao SOM,
Os ataques repetidos dos terroristas fragilizam toda a região do Corno da África, com impacto na África Austral, designadamente no norte de Moçambique. Outra questão que também mereceu destaque é o setor das infraestruturas em África. De acordo com João Lourenço, é preciso um olhar atento a este setor, sem o qual a interligação econômica do continente seria apenas um sonho. Estou convencido que continuaremos a trabalhar conjuntamente na multiplicação de projetos de infraestruturas transnacionais de transporte e de energia para ligar os nossos povos e os nossos mercados, à semelhança do importante investimento que o meu país tem realizado com o corredor do Lobito, para citar apenas um exemplo. Sem estradas, sem portos e redes digitais e energéticas adequadas, sem infraestruturas consistentes, a integração permanecerá um sonho inatingível. Durante a sessão de abertura da 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que teve início este sábado e termina no domingo, intervieram também o presidente da Comissão da União Africana, Mahamoud Ali Yusuf, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, bem como o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, o presidente do Estado da Palestina e a presidente do Conselho de Ministros da Itália, Giorgia Meloni. O Presidente da República, João Lourenço, durante a Cimeira da União Africana, que encerrou hoje em Addis Abeba. Luanda vai acolher este ano a Cimeira Global para o Investimento em África. O anúncio foi feito em Addis Abeba, Etiópia, pelo presidente cessante da União Africana, João Lourenço. O evento será igualmente dedicado à análise de soluções para dar resposta às ameaças que pesam sobre a paz e segurança. O evento acontece no final de 2027 e tem como objetivo mobilizar o capital financeiro adormecido espalhado pelo mundo, de modo a investir nas infraestruturas do continente. De acordo com o presidente cessante da União Africana, João Lourenço, que falava este sábado na 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, a decorrer em Addis Abeba, o setor da infraestrutura é vital para a integração econômica do continente. Daí, os esforços para a interligação. Anunciamos recentemente no Dubai o lançamento de uma importante plataforma que terá a responsabilidade de mobilizar o capital financeiro adormecido e espalhado pelo mundo para investir em África dentro de uma filosofia inovadora de valorização dos nossos recursos naturais em prol do desenvolvimento econômico e social do continente. Trata-se da Cimeira Global para o Investimento em África, que tem como principal promotor o Dr. Akinwumi Adesina, nosso bem conhecido, e que vai realizar a sua primeira cimeira em Luanda no final deste ano. Desta forma, demonstramos que a África é capaz de se mobilizar, planear e agir coletivamente para construir as bases sólidas para um futuro melhor. João Lourenço falou também dos esforços evidados pela União Africana ao longo do seu mandato na busca de soluções para o desenvolvimento do continente. A integração continental, o capital humano e infraestruturas e o reforço das parcerias estratégicas e do multilateralismo eficaz e abrangente. No âmbito da aplicação do grande objetivo centrado no tema acima referido, trabalhamos coordenadamente com a Comissão da União Africana para a realização em Luanda da terceira Conferência sobre o Financiamento para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África, que teve lugar em outubro de 2025. Este evento, alinhado com o Fórum de Negócios Estados Unidos da América, África, realizado em junho do mesmo ano, e com as ações prioritárias definidas a nível continental, no quadro da aceleração do segundo plano decenal de implementação da Agenda 2063 para o período 2024-2033,
Foi uma oportunidade única para articular as nossas estratégias de desenvolvimento nacionais, regionais e continental, em conformidade com as nossas ambições de crescimento, transformação e integração regional. Na Conferência sobre Infraestruturas e também no Fórum de Negócios com os Estados Unidos da América, conseguimos unir os principais parceiros da África em torno do cumprimento do grande sonho de desenvolvimento do continente e, assim, mobilizar importantes recursos financeiros para investir em setores como a saúde, o agronegócio, o turismo, a transformação digital, os corredores econômicos integrados, as redes ferroviárias, as autoestradas transnacionais, o mercado único africano de eletricidade e o desenvolvimento do plano diretor para a aviação. Recordo que Angola esteve na frente da Organização da União Africana por um período de 12 meses e passou o bastão este sábado ao Burundi. À margem da 39ª sessão extraordinária da União Africana, o Presidente da República, João Lourenço, manteve encontros com líderes de 3 Estados africanos, nomeadamente o Presidente de Cabo Verde, José Neves, a Presidente da Tanzânia, Samia Hassan, e o Presidente do Botsuana, Duma Boko. Com os 3 estadistas, o Presidente João Lourenço abordou essencialmente questões ligadas ao reforço da cooperação. O Presidente da China, Xi Jinping, felicita os países e povos africanos pela abertura da 39ª sessão ordinária da Assembleia da União Africana. Na mensagem de felicitações, o líder chinês destacou que o Sul global está a ganhar força em meio às transformações nunca vistas num século que estão a acelerar em todo o mundo. Xi Jinping sublinhou que, ao longo do último ano, a União Africana uniu os países africanos para promover ativamente a integração em todo o continente e para salvaguardar firmemente os direitos e interesses legítimos da África. Para os estadistas chineses, no mundo com mudanças e turbulências, a China mantém o compromisso firme de promover a paz mundial e o desenvolvimento comum e formar uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. A partir do dia 1º de maio, o governo chinês vai ampliar o tratamento de taxas alfandegárias zero para os 53 países africanos que têm relações diplomáticas com a China, afirmou Xi Jinping. O acidente de viação ocorrido na manhã deste domingo em Luanda resultou na morte de um mototaxista. O acidente envolveu um caminhão de recolha de lixo da Elizal e aconteceu na rotunda do Largo das Heroínas. O trágico acidente ocorreu por volta das 10 horas deste domingo na rotunda do Largo das Heroínas, em Luanda. Segundo testemunhas no local, o facto aconteceu quando um mototaxista tentava fazer ultrapassagem num caminhão de recolha de lixo da empresa de limpeza e saneamento de Luanda, Elizal, como conta o jovem que preferiu se identificar apenas por Milton. Quer dizer, o motoqueiro estava vindo no sentido ao 1º de maio e o caminhão do lixo também estava vindo no sentido do 1º de maio. Aqui tem um pequeno de engarrafamento. Então acho que o motoqueiro estava um pouco embriagado. Então o caminhonista lhe deu a buzina e o motoqueiro não estava a prestar atenção da buzina, aquele engarrafamento, com medo do motoqueiro, ele salta da moto e a camisola dele cola num pneu do carro, fica ali arrastar. E nós a gritar, o caminhonista está a matar a pessoa, Ele não quis saber. Quando ele deu conta que a pessoa viu as pernas, que estava a arrastar, ele já não tinha rosto, todo o rosto ficou no chão. Então, ele quando desceu daí, com receio, já não temos como, pula daqui do quê? Daqui do quartel-general, até o caminhonista pula já que com aquele medo sai rápido da porta do caminhão, pula diretamente até na esquadra. As testemunhas relatam ainda que o excesso de velocidade, aliado à falta de prudência dos condutores no cumprimento das regras de cedência de prioridade, estará na origem do acidente. O caminhão vinha primeiro e ela também vinha a seguir do caminhão. Então o caminhão, quando fez o cruzamento, ele logo também que ia fazer a ultrapassagem, não deixou. O carro, o motorista não deixou. Fez o cruzamento, ele lançou-se logo e a camisa agarrou-se
Ele arrastou dali, do cruzamento, para quê? Do carro, do caminhão. O impacto causado pelo sinistro foi fatal para o jovem mototaxista. A moto está boa, a moto está aí, está ali a moto. É só o moço que está nos deixando mal, é só o jovem, já não tem cara, o pescoço, aqui os braços todos estão partidos. Uma situação que deixou inconsolável os familiares da vítima. Segundo apurou a nossa equipa de reportagem, o motorista do caminhão já foi encaminhado para uma esquadra da polícia. Diante de familiares da vítima, a Elisal lamenta o acontecimento e promete assumir as suas responsabilidades. Então, logo que aconteceu, fomos comunicados na qualidade de representante da empresa. Estamos aqui em prontidão para tentarmos averiguar como é que foi, como é que não foi, sendo certo que a pessoa indicada que possa nos dar todas as informações credíveis é na pessoa do motorista, porque é ele que vivenciou a situação. Só ele deve prestar as melhores declarações, como é que foram, como é que não foram. E daqui em diante esperamos que seja removido o corpo para a morgue mais próxima de Luanda e outros passos subsequentes vamos seguir o processo da esquadra policial, onde o nosso colega estará detido. Só assim que nós entremos em contato com a família lesada, quais são os passos a seguir e, como é habitual, a Elisal é uma empresa com personalidade jurídica, tem as suas instalações bem assentes na fila de Luanda, estamos identificados. Qualquer situação, estamos disponíveis em responder a tempo e hora. Acidente envolvendo o caminhão da Elisal provoca morte a um mototaxista. A Girassol reportou nesta sexta-feira o assalto a mão armada no Prenda que vitimou um cidadão de 61 anos de idade que em vida chamou-se Guilherme Saximona. Sido apenas um assalto na madrugada de sexta-feira 13, marcado por momentos de terror e inicialmente se pensava terem poupado bem maior, a vida. Confirmou-se nas primeiras horas deste sábado, 14 de fevereiro, como crime de homicídio. Na madrugada de sexta-feira, 8 marginais munidos de armas de fogo invadiram a residência de Guilherme Saximona, de 61 anos de idade, Soba, na província da Luanda Norte. Meu pai morreu hoje. Quando ele morreu, nos mandaram a ligação. Ontem, quando nós fomos lá, deixamos o número. Ai, filha, deixa o número do vosso do coisa, para nós ligar qualquer coisa. Nós vamos ligar. Nós deixamos o número do pai, 7 horas nos ligaram. As filhas todas têm que vir. Assim que nós fomos. Quando nós chegamos, o pai já não estava vivo, o pai já estava morto. Meu marido no hospital, pai, estava mesmo grave. Estava mesmo grave. Do jeito que saiu daqui, do jeito que ele estava aqui. Mesmo ontem que ele meteram que foi na operação, o doutor disse mesmo, o grave é que está aqui. Se fosse nos pés, era ser aproveitado. Agora, rebentou veia do corpo. E é que matou o seu Guilherme. Porque quando lhe deram tiro, lhe deram daqui. E atingiu assim, papá. Levado de imediato para a unidade hospitalar do Prenda, dada a situação, Saximona foi transferido para uma outra unidade hospitalar, a Clínica Sagrada Esperança, onde veio a sucumbir. Segundo as filhas, o pai não resistiu aos ferimentos. Meu pai já não vai voltar, esses bandidos são maldosos. Eu só quero justiça nesse moço. Só quero justiça. Se eles não aparecerem, nós vamos lhes fazer mal nesses moços. Eles têm que se entregar porque eles mataram meu pai. Meu pai não deve ninguém. Meu pai nunca fez mal a ninguém. Se eles seguirem a Moás, deixa eles virem vir buscar Moás. Mas só queremos justiça com meu pai. Eu perdi o meu irmão é que me trouxe aqui dentro de Luanda. Eu aqui não tenho mais de onde eu gosto. É ele que me dá de comer, ele que me dá de vestir. Agora ele me faleceu, e de onde é que eu vou gostar? E aquele filho que ele deixou, e não tem como que eu a fazer. O governo me ajuda só para com essas famílias que eu me deixou. Guilherme Saximona
era funcionário na reforma da Indiama. Nós vamos acompanhar este caso junto das autoridades e procurar saber até que ponto vão as investigações sobre a morte do senhor Guilherme Sachimona, de 61 anos de idade, que deixa mulher, netos e filhos. Com imagens de Armando Samuel, Ailton Fernandes em Luanda. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em conjunto com o grupo empreiteiro do Bloco 15, anunciaram a descoberta de petróleo no Poço Algaita 1, localizado na bacia marítima do Baixo Congo. Estimativas apontam para um volume de petróleo descoberto de 500 milhões de barris. Num comunicado a que a Rede Girassol teve acesso, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, refere que a perfuração do poço, iniciada a 10 de janeiro, a uma profundidade de água de 667 metros e aproximadamente 18 quilômetros do poço Olombendo, interceptou arenitos portadores de petróleo em intervalos de reservatório do Miocênio Superior. O documento sublinha que as operações de perfuração foram concluídas com sucesso a 26 de janeiro, seguindo-se a realização de registros avançados de avaliação de formação para analisar a qualidade do reservatório e as características dos fluidos. O presidente da ANPG, Paulino Jerônimo, citado no comunicado, considerou a descoberta a reafirmação do elevado potencial da bacia do Baixo Congo e a consistência da estratégia de exploração em curso, criando condições favoráveis para uma monetização célere com impactos positivos na produção nacional e nas receitas do Estado. A ANPG salienta no documento, incentivando a continuidade da identificação de novas oportunidades ao abrigo dos mecanismos de incentivos vigentes, com destaque para o Decreto número 8/24 sobre produção incremental, bem como o Decreto número 5/18 sobre o regime jurídico que permite a pesquisa dentro e na proximidade das áreas de desenvolvimento. Por sua vez, o diretor executivo da Azul Energy, Joe Murphy, frisou que os resultados do Agaita 01 reformam um longo e bem-sucedido histórico de 22 descobertas, confirmando, uma vez mais, a excepcional eficácia do sistema petrolífero no Bloco 15/6. O responsável, citado igualmente no comunicado da ANPG, frisou que a presença de múltiplas instalações de produção nas proximidades aumenta ainda mais o volume deste novo sucesso exploratório. Angola, um dos principais produtores africanos, enfrenta há alguns anos um declínio na produção petrolífera entre 15% a 16% ao ano, um desafio para manter o propósito de uma produção diária acima de 1 milhão de barris de petróleo até 2030, período em que se esperam investimentos de 70 mil milhões de dólares para sustentar os níveis atuais. Avançamos agora para a análise de alguns dos principais assuntos que marcaram a semana no habitual Crossfire. O cumprimento agora já vai para os nossos estimados convidados, que é o André Mingas, jurista. Muito boa noite, André Mingas. E também o Sr. André Mussamo, que é o presidente do MISA. Boa noite, bem-vindos. Muito boa noite, obrigado. Espero que estejam a passar um ótimo domingo. De Carnaval. De Carnaval, naturalmente. Pois bem, vamos começar hoje aqui a analisar a questão da passagem de pastas do presidente João Lourenço, não é? Presidente da União Africana. Angola terminou, portanto, o seu mandato na presidência da Organização Continental e agora faz a passagem da pasta. O que é que podemos, entretanto, analisar a propósito desta questão? Começo por si. André Mingas, por favor. É essencial falarmos sobre essa grande gesta engendrada pelo Presidente da República, em representação, logicamente, do país, e no mais alto escalão institucional a nível da África. Aliás, assistimos uma dinâmica muito forte da parte do Presidente da República, mas eu gostava de ressaltar 3 pontos essenciais daquilo que foi a gesta engendrada pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, aquilo que foi o seu período enquanto Presidente da União Africana, peca pelo sentido, aliás,
embora tenha sido um dos grandes elementos levantado por ele, que é a questão da segurança a nível do continente, a própria questão da segurança alimentar, mas nós assistimos, infelizmente, muitos golpes de Estado. Então, é uma nota que fica assente, embora também sublinhe-se que houve um grande exercício aqui no Congo, um grande exercício do problema da fome, mas, infelizmente, são apenas 12 meses e, no entanto, vamos considerar essa gesta do Presidente da República como uma gesta profícua, no sentido que a própria geopolítica a nível internacional criou essas condições, algumas positivas, outras negativas. Por exemplo, o fórum entre Angola, ou seja, entre a África e a América, o fórum entre a África e a China, foram, sem sombra de dúvidas, os pontos mais altos para aquilo que foi então a própria dinâmica da presidência do Presidente João Lourenço. O seu mandato, como é que avalia então este período em que o Presidente João Lourenço esteve à frente da União Africana? Sem desmerecer o facto de ter sido a primeira vez que Angola assumiu esta função, parabéns ao Presidente João Lourenço, mas, na verdade, precisamos ter um pouco mais de sentido crítico e profundidade na análise e olharmos para o resultado final do que foi e do que tem sido a União Africana. A União Africana mais me parece uma má imitação a uma União Europeia ou outras uniões que existem a nível do nosso globo, que não é mais senão uma espécie de conjunto de clube de veteranos que vão a Addis Abeba curtir um fim de semana turístico e nada mais, porque olhemos para os esforços que foram empreendidos pelo presidente angolano, João Lourenço, durante o mandato, que era de procura de paz. Não conseguimos, ou não conseguiu o presidente, mas eu incluo não conseguimos porque está em representação do Estado angolano, não conseguimos uma das maiores ambições, que era pacificar o Congo, porque é um conflito que nos preocupa por estar muito próximo de nós. O nosso país. Não conseguimos isso. E ainda aconteceu o precalço de, durante muito esforço empreendido pelo presidente, ter havido um desvio, uma espécie de negociação em paralelo, que levou os negociadores ao Qatar e depois levados a assinarem um acordo para que os méritos ficassem com o presidente norte-americano Donald Trump. Mas, em termos práticos, todo o esforço empreendido pelo presidente João Lourenço, em nenhum lado resultou êxitos. Portanto, olhando para... dizer que nem com o presidente dos Estados Unidos chegou abaixo, não? Nem com o presidente dos Estados Unidos se chegou lá. É uma ambição de Donald Trump querer, aliás, viu-se o desespero por querer conquistar o prémio Nobel. Portanto, escolheu como uma aposta para chegar lá, tentar resolver à sua maneira todos os conflitos. Não resolveu nenhum. E, infelizmente, valorizo o esforço do presidente João Lourenço, que esteve engajado a 100%, mas eu acho que a paz no Congo não virá por esta via de negociação, que, à partida, os contendores não acreditam na mediação que é colocada à disposição desse conflito. Portanto, é o cumprimento de uma missão diplomática em nome do Estado angolano. Parabéns ao Presidente, parabéns ao Governo pelo esforço. Mas embora haver também já a iniciativa de Angola, né? Já propôs, portanto, cessar fogo a partir do dia 28. Exatamente, a partir do dia 28. Quer dizer que os feitos do Presidente João Lourenço ainda continuam, não é? Continuam. Eu penso que o Presidente João Lourenço, apesar de terminar a função de Presidente da União Africana, muito brilhantemente, até com uma dose de humor na altura de passar o martelo, vimos o vídeo a fazer uma piadazinha, mas deverá continuar a nível da região e de outras estruturas subregionais nas quais somos membros, incluindo o Congo, para procurar a paz neste país grandioso que precisa de estar pacificado para a nossa paz também. André Bingas, entretanto, assume agora pasta um outro presidente, um outro país. Sob o seu ponto de vista, deveria aproveitar alguma deixa do presidente João Lourenço no que toca aos planos traçados que não teve tempo, não foram cumpridos até agora, para dar seguimento? Aliás, já foi muito bem dito pelo doutor, os problemas da África continuam quase sendo os mesmos, não é? A própria questão da autonomia, a independência dos países africanos, e aqui jogamos sempre os mesmos elementos que têm a ver com a própria questão da industrialização, o poder econômico, o poder militar, que a África infelizmente não tem, as instabilidades a nível da África, e isso tem de alguma forma beliscado aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento
desenvolvimento econômico e social dos países africanos, é uma nota bastante importante que entrega o martelo e o bastão, é entregue também uma responsabilidade acrescida, sobretudo para manter a paz e a segurança. Uma das notas importantes que foi levantada ao longo desta realização dessa cimeira é o sentido de que continua a defender-se a questão da pacificação, da paz e não inversão das questões constitucionais, porque houveram muitos golpes de Estados. E é verdade que isso tem a ver, logicamente, com a própria geografia política, a chamada Guerra Fria, que hoje por hoje voltou novamente a aceder, e a África, infelizmente, acaba sendo o palco para essas questões, mas é essencial aqui levarmos a peito e levar em conta essa importância. Aliás, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço desempenhou esse papel tentando sempre da melhor forma possível, fazendo com que isso acontecesse, mas levanta-se ainda aqui um papel essencial da nova presidência, que é manter a estabilidade inicialmente, não é? A pacificar, fazer com que os governos cumpram com seus mandatos constitucionais, essa inversão à constitucionalidade não seja então aceita. Para, no entanto, isso vai trazer a questão do reforço da própria segurança e a própria questão da certeza e segurança econômica que os países precisam. Mas agora podemos também aqui colocar-vos a questão se a África, o berço da humanidade, já estaria em condições da resolução dos seus problemas sem interferências externas. É que é um imperativo. A África tem que conseguir desenvolver conhecimento, habilidade e capacidade de resolver os seus problemas. Podemos tomar como um pequeno exemplo o nosso caso, né? Nós tivemos muita mediação. A nossa guerra passou em processo de negociação de cidade em cidade, experimentou-se um pouco por todo lado, mas resolveu-se de uma maneira interna e conseguimos, estamos estáveis até agora. Pelo menos estamos estáveis. Portanto, exemplos de solução... Já servimos de exemplo para outros países? Pois, exemplos não faltam. Moçambique também teve um conflito, enfim, a Renamo e a Frelimo, que acabou. Por que é que não nos servimos deste conhecimento, deste know-how, para resolvermos os grandes conflitos? Nós temos uma guerra quase que infernal no Sudão. Nós temos a Guiné-Bissau, que é um país irmão nosso, que... Agora zangou-se por o Xanana Guzmão ter tratado como um Estado falhado. Temos o conflito aqui em Moçambique de um país muito próximo de nós. Enfim, o que é que está a faltar à elite política africana para sentarem e tentarem internamente encontrar um caminho para resolver esses problemas? Porque todos os nossos problemas estão condicionados pela falta de paz nos nossos Estados. Então, é urgente encontrar esses saberes e essas soluções. Pois bem, vamos agora olhar para um caso que também fez correr muita água por baixo da ponte durante a semana que termina, que tem que ver com os maus tratos apresentados a bebé, não é? Aqui no Azancó de Menezes, portanto... Aqui pertinho de nós mesmo, uma menina, uma bebé que lhe foi, digamos, imposta a chupeta na boca com uma fita adesiva. Porquê? Porque estava a chorar muito. Por favor. E, ao que se diz, é um problema resultante de alguma patologia, algum problema genético. Não quero meter a seara em força alheia, mas os profissionais de saúde sabiam que aquela bebê é portadora de um problema. E, portanto, a maneira de resolver este choro que a incomodava não era exatamente impor-lhe uma chupeta, não é? E este é só o caso, ou seja, é a ponta do iceberg, porque este foi filmado e chegou a público. E houve esta pressão pública da indignação coletiva que fez com que a unidade hospitalar tomasse medida disciplinar de suspender os funcionários envolvidos. Ainda bem, há a promessa de haver um inquérito para que sejam punidos, caso se apure culpa, no nível certo. Mas a minha maior preocupação, os casos invisíveis. Será que todos os casos desta natureza, de falta da tal humanização que vai faltando aos profissionais de saúde, têm chegado ao conhecimento de todos? E hoje em dia eu chamo para este assunto um outro que não tem nada a ver, que é o facto de que, com o desenvolvimento da comunicação e a oferta de dispositivos como o telemóvel, que permite quase que todos nós estar na condição de emissores e receptores, não como antigamente em que éramos simplesmente só receptores, trouxe também uma ferramenta que é denunciar os casos de irregularidade, que são muitos.
Este é só um que vimos, mas há muitos no trânsito, nas escolas, nos serviços públicos, no nosso dia a dia, no convívio entre cidadãos. Portanto, nós somos uma sociedade em que o sentimento de solidariedade, de estender a mão ao outro que está no sofrimento, quase que desapareceu. E este é um paradigmático caso que devíamos todos nós tomar como referência e perceber para o sentido de violência, de nova violência que estamos a tentar inculcar na nossa própria sociedade. André Mingas, podemos considerar um atraso, uma falta de formação da parte dos profissionais para chegarem até este ponto? Ou um alerta até mesmo? Eu gostava de escalculizar da seguinte forma. Inicialmente, vermos a questão do profissionalismo e depois trazermos a questão do profissionalismo versus humanização. Hoje por hoje, aliás, é uma das coisas que eu chamo muita atenção. Hoje por hoje as pessoas buscam bastante conhecimento, bastante ferramentas enquanto profissionais. E estamos a esquecer-nos dos valores humanos. O professor Adam Smith, que era professor de Educação Moral e Cívica e acabou sendo conhecido como o pai da jovem economia, ensinava nas suas aulas, né, isso lá em Glasgow, que era essencial que as pessoas desenvolvessem a questão da ética e da moral no sentido de se tornarem melhores cidadãos. Eu sou obrigado a remontar para Angola no ano de 1979, que foi considerado o ano da formação de quadros. O saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto chamava a atenção isso, do bom ser, do bem fazer e bem ser. Ou seja, ser um bom cidadão, mas também ser um cidadão que tem habilidades. E daí a necessidade de chamarmos a atenção que a própria questão da saúde é dos elementos essenciais e dos serviços públicos essenciais mais procurados. E nesse sentido, esta palavra vai essencialmente aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, a todo o pessoal que trabalha nos hospitais. As pessoas acedem a esses serviços porque estão com problemas. E, no entanto, devem ser acariciadas, acarinhadas e no sentido de poder, então, assim, ver os seus problemas resolvidos. Por exemplo, a título de exemplo, melhor dizendo, tem o facto de muitas das vezes as pessoas chegarem ao hospital com uma determinada patologia, só a forma de tratamento, a forma com que são recebidas, o problema acaba ficando melhor. Então, há uma necessidade de usarmos a palavra-chave, humanização. Aprender técnicas, nos profissionalizarmos é importante, mas o essencial é sermos verdadeiramente humanos. A palavra de ordem aqui do André Mingas. Pois bem, vamos agora olhar para o Acórdão 10/60 do Tribunal Constitucional, de 14 de janeiro de 2026, onde a UNITA alega inconstitucionalidade. Eleições em Angola, não é? Na criação do regulamento da instituição, que supervisiona o processo, as ONGs que estão à frente destas situações. O que é que podemos analisar aqui? Começo por si. Bom, André, esta questão tem que nos levar a recuar a 2015, ou seja, durante ainda o período de presidência de José Eduardo dos Santos. Lembra-se que naquela altura já houve uma tentativa de impor uma lei que limitava bastante a ação das organizações não governamentais. E esta lei, depois de aprovada e entrar em vigor, o que desencorajou bastante organizações que estavam cá, eu inclusive fui vítima de ter ficado desempregado porque a organização para a qual eu trabalhava desistiu de operar em Angola, depois de analisar aquela lei. Algum tempo depois, esta lei foi declarada inconstitucional. O que se fez agora é mais ou menos retomar aquela lei, mas desta vez com um procedimento diferente. Desta vez é um regulamento. Portanto, quase que tudo que se tinha naquela lei da era José Eduardo dos Santos foi retomado agora no novo regulamento que foi imposto. E eu acho que a atitude da UNITA é uma atitude cidadã. A UNITA é uma instituição do país, faz parte desta sociedade e quando olha para um aspecto que, na sua interpretação, achá-lo que vai contraproducente à Constituição, ao costume, a UNITA tem o direito de se manifestar e fê-lo muito bem em
ter requerido a fiscalização da constitucionalidade desta nova proposta de regulamento, porque, de uma maneira geral, os atores da sociedade civil não veem com bons olhos este novo instrumento, porque ele quase que traz o ambiente de as organizações não governamentais serem uma espécie de extensão do poder público instituído. Quando o programa de ação de uma organização não governamental tem de ser aprovado pela administração da jurisdição onde esta organização está a operar, precisamos estar de alerta. O que é que se pretende com isso? Mas aí também a preocupação do Estado, né, no que toca sim, ao mau uso mesmo. O maior argumento é que, por via das organizações não governamentais, também há o risco de financiamento, de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, etc, etc. Isso não é só um assunto de Angola, é um problema de contexto mundial. E há uma instituição que olha muito para isso, que é o GAFI, que faz recomendações. E eu pessoalmente, não encontro coincidência entre o regulamento que foi aprovado em Angola e as recomendações contidas no instrumento que o GAFI atribuiu ou distribuiu, publicando as recomendações para Angola. Não vejo a razão por que se endureceu tanto no regulamento e o que é que se pretende combater com isso. Acreditando que o Estado é uma pessoa de boa fé, acho que vamos levar esta lei à discussão até as últimas consequências. Penso que esta ação da UNITA não vai ser a única, não vai ser a última. Há de haver outras tentativas de combater as incongruências que estão contidas neste regulamento. Pois bem, André Mingas, o que é que eu tenho a dizer? Eu gostava de trazer 2 elementos, não é? Pois bem. Para podermos aqui escalpelizar. A primeira nota é que é verdade que grande parte do investimento ao terrorismo e outras dinâmicas a nível de estabilização de países começa essencialmente por meio das associações. E aliás, traz essa dinâmica. Por questões de segurança, e aqui entende-se com as devidas aspas e melhor interpretação, a dinâmica que o Estado tentou, claro, não a melhor na minha perspectiva, mas fazer algum controle, não é? Ter algum controle, melhor dizendo, daquilo que são as atividades, sobretudo comunitárias. Isso é uma nota. A outra nota essencial é que devia essencialmente traduzir ou não vir a violar direitos fundamentais. Essa é a perspectiva importante. Agora, esta iniciativa, em caso de suspeita, sem sombra de dúvida, de violação de direitos fundamentais, a iniciativa é de ser parabenizada. E aqui a iniciativa da UNITA, sem sombra de dúvidas, é uma iniciativa de se parabenizar, mas tem de ser sempre em conta essas questões do incentivo, do investimento ao terrorismo, da desestabilização e, sobretudo, devemos entender que neste período que está a haver da geopolítica a nível internacional, esta é a melhor porta para se criar qualquer tipo de destabilização a nível do mundo. Agora, deve também o titular do Poder Executivo, e não só, embora é aquele que governa, não, através desse controle, acabar violando direitos fundamentais. E aqui é necessário haver 2 pesos e 2 medidas, e sempre em observância aos cânones da Constituição, nos termos do artigo de número 105, que fala essencialmente sobre a questão dos 3 poderes e fala também da interdependência entre eles, mas, sobretudo, se respeitar cada um dos poderes, poder legislativo, poder executivo e o poder judicial, mas defendendo sempre a interdependência, mas, sobretudo, a soberania de cada um deles e, sobretudo, a questão da limitação naquilo que é a aplicação da norma. Okay. Permita-se uma discordância, doutor. O discurso de que a iniciação de desestabilização de sociedades, o maior risco vem de organizações não governamentais, é perigoso e não deve ser assumido como discurso para essa questão que estamos a debater, porque as organizações não governamentais não operam com violência. Quando elas são organizações de bem, não podem ser associadas a qualquer tentativa de desestabilização de um Estado. São organizações terroristas que se disfarçam de organizações não governamentais. Essas sim devem ser combatidas com todas as nossas energias. Porque há organizações não governamentais
de paz, de bem, e eu estou à frente de uma delas, chama-se MISA, e portanto não posso... A lei fala do aproveitamento de algumas ONGs para questões ilegais também. De algumas. Na realidade, talvez dali a questão de estar-se atento a qualquer movimento estranho que possa acontecer. Agora não vamos punir todos porque alguns fazem, não é? Isto não seria justo. Mas não pode também o Estado, não é? Enquanto poder executivo, não é? Fazer olhos de mercador enquanto isso. No entanto, o Estado está a exercer a sua função enquanto Estado, não é? De garantir a paz e o bem-estar social, que é constitucional, não é? Nessa perspectiva, não pode simplesmente fingir que não podem haver esse tipo de dinâmicas. Liberdade de associação também é constitucional, doutor? Sim, é constitucional, mas sempre com a devida fiscalização. Estamos num território onde existe um povo. Estamos de acordo. Então, nessa perspectiva, mas eu não gostava que ficasse no ar essa dinâmica de que supostamente o meu discurso é contra as associações, porque até sou um líder associativo e, no entanto, acredito, sem sombra de dúvidas, eu tenho noção do discurso que eu fiz, porque também tenho noção que, através do associativismo, abranqueamento capitais... Vamos agora fazer uma viagem até Portugal, investigada pelas chuvas, não é? Que ocorrem naquele país da Europa, mas ainda assim foram realizadas eleições e continuam. Outros lados que não tiveram oportunidade de votar continuam a votar e o António segurou mesmo o cargo de presidente. O cargo de presidente. Pois bem, o que é que os portugueses podem esperar? Eu confesso que não sou um grande apreciador da política, do cotidiano português. Apesar de ter muitos parentes a viver em Portugal e muitos amigos, eu não acompanho com olhos de ver a política portuguesa. Mas eu acho que terão escolhido a pessoa que convenceu o eleitorado e, como todos os políticos, vamos esperar que faça melhor que os seus antecessores e que Portugal mantenha-se, saia deste imbróglio em que está, que é consequência de alterações climáticas, e que siga a vida, portanto. Pois bem, o que é que estas eleições de Portugal, né, podem trazer para a CLP, André Mingas? As eleições em Portugal traz-nos muitas lições. A primeira é que, na realidade, o discurso xenófobo, o discurso contra a própria questão da imigração, que é o discurso mormente extrema-direita, não é? Os extremos sempre acabam por pecar, ou seja, tudo por excesso depois acaba pecando. Na realidade, houve, por intermédio dos eleitores portugueses, que são eleitores com um certo nível de consciência, deve sublinhar-se, acabaram votando na pessoa em que as garantia, né, melhores condições, que as garantia, sobretudo, segurança e, no entanto, o discurso populista, falar o que as pessoas querem ouvir, na realidade, não acaba resolvendo problemas. E muitas das vezes os discursos populistas acabam sendo contundentes e acabam fazendo quebrar grandes relações. Nesse âmbito, eu gostava de felicitar agora o presidente português por essa eleição e desejar, então, que tenha uma gesta bastante profícua nos destinos daquilo que será, então, a governação de um país extremamente importante para a dinâmica histórica a nível do mundo. Ok, devo agradecer a vossa presença aqui no nosso e vosso jornal, a esta hora, o domingo. Eu desejo continuação do resto da noite amena e que tenham um bom carnaval também, né? Obrigado aqui para o André Mingas e o André Massam. Boa continuação. Obrigado, bom jornal. As notícias, 15 de fevereiro, continuo do outro lado. Voltamos depois deste curto intervalo. É para daqui a instantes. Boa noite. Os votos renovados do Muito Boa Noite. Estamos de volta com a informação. 8 cidadãos, dos quais 7 da República Democrática do Congo, foram detidos na manhã deste sábado em Cacoaco por imigração ilegal. Os imigrantes, entre eles mulheres, vinham camuflados no interior dos pneus transportados por uma caminhoneta. Cada um deles pagou ao motorista um determinado valor, no caso o cidadão... Município do Soio, província do Zaire, e tinham como destino Luanda.
A viatura em causa é pertença do Ministério da Agricultura e terá sido dada por empréstimo ao motorista detido por um funcionário do referido Ministério para este serviço específico. Essa ação foi praticada por um cidadão de 42 anos de idade. Na verdade, este crime começa no sonho. O indivíduo tinha como modus operandi cobrar altas quantias monetárias a cidadãos do Congo Democrático e eles vinham numa viatura que já está proibida de circular, que é uma viatura antiga do Ministério da Agricultura, e ele vinha sobre esse espaço. Esses indivíduos foram, portanto, encontrados numa barreira aqui já na zona da Vidura, onde foram abordados, daí a importância da barreira, e estavam escondidos nos pneus que vinham dentro da viatura. Da abordagem feita, os nossos especialistas conseguiram encontrar esses indivíduos e mais alguns pertences do presumível, o líder deste indivíduo. Encontraram 150 mil kwanzas, 170 dólares e, portanto, mais alguns bilhetes de identidade. Parece que é um amigo prestou a viatura e ele, são ainda dados que estão a ser investigados agora, porque parece que ele depende de um amigo que lhe entrega esta viatura e supostamente para transportar produtos, e ele faz esse tipo, é um simulacro, não é? É uma simulação de que está a levar produtos, na verdade fazem transportar estes indivíduos, mas claramente aqui na barreira, e aí está a importância da barreira. Muitas das vezes os automobilistas percebem que ficam aborrecidos porque as barreiras, mas têm mesmo as barreiras têm este objetivo de identificar, e está aí uma ação bastante positiva dos nossos colegas que viram no carro alguma coisa esquisita e da vistoria que foi feita foi encontrado estes indivíduos. Segundo o porta-voz da polícia em Luanda, superintendente-chefe Nestor Gubel, esta não é a primeira viagem realizada pelos implicados, sinalizando que já havia uma outra agendada para esta segunda-feira. É uma ação que tudo indica tem estado a ser realizada. Estes indivíduos realizam essas ações, vão à busca de estrangeiros legais e cobram alguns valores. Tanto é que ele está já agendado para a próxima segunda-feira a ir à busca de mais 2 cidadãos congoleses democráticos para entrarem no nosso território. Fruto mesmo deste trabalho árduo, foi possível proceder à detenção destes indivíduos, não é? E que serão presentes ao Ministério Público. Aqui, portanto, chamar a atenção às pessoas, sobretudo os municípios de Cacoapo, para denunciarem, portanto, todos estes crimes que estão a ser realizados. Após ser interpelado pelos agentes da Polícia Nacional, o motorista colocou-se em fuga, o que levou um dos agentes a disparar num dos pneus da viatura, que culminou com a detenção dos indivíduos. Vinham numa perseguição, os motoristas da patrulha da polícia de Zai, e foram perseguidos até aqui. Nós já vimos que vieram sentido oposto, e na perseguição dos pneus não tivemos outro ponto senão ser furarmos o pneu. Vocês que furaram o pneu porque eles não estavam a parar. Exatamente. Eles estavam no sentido ao contrário. Sim. E eles vieram dentro dos pneus. Dentro dos pneus. Não, furamos o pneu. Como é que deram conta que havia pessoas aí dentro? Demos conta porque naquele desconfiado da polícia. Como é que é possível? Foge aquele lado da barreira e passa no sentido contrário. Então nós vimos que alguma coisa que não nos deu certo. E aliás, com os alarmes a partir da perseguição dos pneus que tiveram a seguir a patrulha atrás, então vimos que algo que não está certo. Eles não obedeceram a ordem de paragem. Não obedeceram. Eles tiveram que furar o pneu. Exatamente. A única solução que deu é furar o pneu. E quando fomos subir do céu do carro, vimos que cada pneu havia lá alguém. E são já aqui os cidadãos congoleses. Os 7 cidadãos estrangeiros se faziam acompanhar de bilhetes de identidade angolanos falsos. A Polícia Nacional combate a imigração ilegal. Vamos agora às notas do desporto. A Federação Angolana de Futebol anunciou neste sábado o divórcio com o técnico dos Palancas Negras, Patrício Bumelo, francês, depois de cerca de 5 meses de casamento que custou a eliminação precoce de Angola no CAN de Marrocos 2025. Temos mais assuntos para abordar. Anicete Moquinto, muito boa noite. Vamos também falar aqui do Petro de Luanda, que está eliminado da Liga dos Clubes Campeões Africanos, e o Luanda City, que empatou a 0 diante do São Salvador do Congo no estádio 22 de junho, em duelo da 15ª e última ronda da primeira volta da Liga Unitel Girabola 2025-2026. Começamos
com a primeira nota do divórcio. Boa noite, companheiro. Boa noite, assim, telespectador. É verdade, 5 meses depois chega o momento de ruptura entre a Federação Angolana de Futebol e Patrice Bomel. Nós, na altura deste contrato, é verdade que muitas vozes eram apologistas de que tinha terminado o ciclo de Pedro Gonçalves, e eu era um deles, mas não concordava com o momento da demissão por conta do período que se avizinhava da prova maior de futebol africano, que era o CAN. Penso que em 2 meses não seria possível um treinador preparar a nossa seleção da melhor maneira para podermos ter uma boa participação. Dali, eu na altura também não ter concordado com o período. A substituição, para mim, era natural por conta da nova gestão que a Federação tinha também os seus compromissos, tinha a sua visão com aquilo que era o futuro da Seleção Nacional e era normal que trouxesse um outro treinador, só não concordava com o momento. Agora, fomos todos surpreendidos com este comunicado de que Patrice Bomel já não era selecionador e nós, por via das nossas fontes, Tunísia para assumir este desafio. E, surpreendentemente, nesta data, nos é comunicado que Patrice Bomel já não é selecionador nacional. Mas é preciso nós termos aqui algum cuidado quando fizemos esse tipo de acordos, sobretudo com treinadores expatriados, porque ao contrário, se fosse a Federação Angolana de Futebol a ter demitido Patrice Bomel, seguramente hoje já estaria lá na área de disciplina da FIFA, para ter que ressarcir o treinador pelo tempo de contrato que não se cumpriu. E agora, ele não cumprindo com a Federação, como é que fica? Onde é que está a responsabilização? Vem um comunicado que as pessoas dormem e acordam, fazem um comunicado a dizer num divórcio amigável. Onde é que nós estamos, afinal? Onde é que nós queremos levar realmente o nosso futebol? Esta é uma pergunta que fica e que eu aproveito também a deixa para fazer outra. Estas saídas e entradas de treinadores em tão curto espaço de tempo não vêm a prejudicar também a própria Seleção Nacional de Futebol? Claramente que prejudicam o desempenho da nossa seleção. E, aliás, temos provas recentes. O nosso fracasso no CAN é consequência de uma medida mal tomada pela própria direção da Federação Angolana de Futebol. E isto nós temos agora provas a portas. Penso que em março vamos começar já a competir. Trazer um novo treinador, depois ter que conhecer os jogadores, essa coisa toda, é sempre um atraso. Estamos aqui a adiar todos os dias aquilo que poderia ser o sucesso da nossa seleção nacional. Petro de Luanda eliminado. Petro Luanda eliminado, infelizmente um Petro pouco capaz em casa. Eu penso que as hipóteses matemáticas do Petro ter conseguido a qualificação fora de portas eram remotas. Eu penso que o Petro foi pouco capaz aqui em casa, 3 jogos em casa, 3 pontos, não conseguiu aproveitar o fator casa e isso de alguma forma custou-lhe a eliminação, a passagem à próxima fase. Mas embora muito esforço, naturalmente. Claramente, mas eu penso que o Petro, nesta época desportiva, não investiu ao nível de quem quer continuar a ser grande a nível das provas africanas. Luanda City, portanto, empatou a 0 bolas diante do São Salvador do Congo. É verdade, Luanda City, mesmo com o novo comandante, agora com o regresso de Rui, o antigo treinador, que substituiu o técnico, o cessante, eu penso que também não conseguiu, diante de um São Salvador que não está a atravessar um bom momento, não conseguiu fazer os 3 pontos. Eu penso que a equipa continua de mal a pior e é preciso dizer aqui que o problema de Luanda City continua a não ser os treinadores. Não são os treinadores que são pouco capazes. Se calhar, os treinadores só são pouco capazes porque aceitam assumir... Onde é que está o problema, então? Direção. Quando a direção não consegue encontrar um recinto de treino adequado para a equipa, para o treinador fazer o seu trabalho, claramente quem deve assumir o fracasso é claramente o treinador. Aliás, a direção e nunca o treinador. Ainda bem que Paulo Saraiva foi ele mesmo que pediu a sua demissão e não, como lemos no documento, a dizer que foi a direção que o demitiu. Foi Paulo Saraiva que pediu a não continuidade no comando técnico da equipa por conta
desta desorganização que se vive naquela agremiação. Vicente Moquinto, muito obrigado por estares aqui comigo, a analisar aqui as questões do desporto. Desejo continuação de bom domingo e bom carnaval. Muito obrigado, estamos juntos. Boa noite, estamos juntos. É o Domingo Notícias, seguimos para mais um curtíssimo intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Boa noite. Voltamos com a informação. A passagem do ciclone Gazani no sul de Moçambique fez 4 mortes e afetou cerca de 500 pessoas. Os dados oficiais apontam para um ferido grave, mais de 1.200 casas danificadas. Numa altura em que Moçambique ainda se recupera das cheias do mês passado, em que 27 pessoas morreram, o ciclone tropical Gazani atinge a província de Inhambane, no sul do país. Na sexta-feira e no sábado, o vento chegou a cerca de 250 km por hora. A costa já está fora de perigo. As populações nos centros de abrigo podem agora regressar à casa. A queda de uma árvore atingiu 3 pessoas que acabaram por morrer. Outra pessoa morreu após ser atingida por um raio. Os dados oficiais apontam para um ferido grave e cerca de 500 pessoas afetadas. Mais de 1.200 casas ficaram danificadas. Os danos da tempestade ainda não foram todos calculados. As autoridades estão a trabalhar para repor a eletricidade e o fornecimento de água em alguns distritos. O Comitê Nacional para a Administração de Gaza, o governo que assumirá o enclave na sequência do plano de paz do presidente norte-americano Donald Trump, defendeu a necessidade de ter controle total sobre o território. A informação é expressa num comunicado do organismo. O governo tecnocrata defende, assim, um controle total, administrativo, civil e policial, que não é meramente processual. A prioridade absoluta do comitê será garantir o fluxo de ajuda humanitária, impulsionar a recuperação, a reconstrução e criar as condições para a unidade do povo. O CNAG também expressou a sua satisfação com a recente declaração das atuais autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, sobre a disposição em entregar o poder ao governo tecnocrata. O presidente da Ucrânia acusa os Estados Unidos de pedirem demasiadas concessões à Ucrânia, mas não à Rússia. A declaração foi feita durante a Conferência de Segurança de Munique. Volodymyr Zelensky diz que Kiev já fez demasiadas cedências e que chegou à altura de Moscou mostrar ao que está disposto. Admite ainda ter esperança na nova ronda de negociações marcada para os próximos dias. A Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos reúnem-se terça e quarta-feira em Genebra, na Suíça. Zelensky voltou também a apelar a Donald Trump e ao Congresso norte-americano que aprovem as garantias de segurança do pós-guerra o mais rápido possível. O Grupo União Tundavala, com 515,5 pontos, foi o grande vencedor de Carnaval edição 2026 no município do Lubango, seguido pelos Estrelas da Micha. Já na classe infantil, o primeiro lugar ficou para o grupo Ovana Vogoluvango. O grupo União Tundavala, com 515,5 pontos, foi o grande vencedor do Carnaval edição 2026 no município do Lubango. Num desfile bastante concorrido, o segundo lugar ficou com o conjunto Estrelas da Micha, com 354 pontos. Praticamente mesmo treinou mesmo. Treinamos muito. Preparamos um mês de treino, então preparamos para vir aqui, para ver que é um dos melhores grupos que já ganhou aqui na província da Ilha Provincial, 3 vezes, municipal 4. Na classe infantil, o primeiro lugar ficou com o grupo Ovana Vogoluvango, com 414 pontos, que conquistou pela terceira vez consecutiva o título, seguido pelo Tuendeito Carreteke, com 412 numa grande disputa. Não, foi difícil, visto que também tinha um grupo muito forte, mas felizmente ganhamos e agora vamos para o provincial como os vencedores do municipal e auguramos também que no provincial também ganhemos. E só para estarmos aqui senti que não foi fácil, então eu acho que é de louvar porque temos atividade desse tipo. A jovem Teresa Caita foi eleita durante o desfile a melhor comandante
pelo segundo ano consecutivo e fala com satisfação da sua conquista. O sentimento que eu tenho de deixar é muito bom e estou muito grata por isso. Foi a minha segunda vez a participar no grupo carnavalesco e como a primeira vez também já ganhei, esta é a segunda vez a participar e também estou a ganhar. O administrador Lisender André considera o carnaval no município de grande qualidade e espera por uma boa participação dos 10 grupos do Lubango no desfile provincial que acontece esta terça-feira. Para representar bem o Lubango, porque a cultura é exatamente aquilo que nós acabamos de ver, esta representação dos grupos a nível do município do Lubango. E pensamos que temos tudo para fazer uma boa festa na terça-feira no desfile provincial. A festa de Carnaval bem na ponta final deste nosso encontro de hoje. Amanhã também haverá Carnaval na nova Marginal de Luanda, o desfile da classe A de adultos. Ficamos por aqui com Domingo Notícias, referente a 15 de fevereiro de 2026. Agradecemos a vossa e sempre aprazível atenção dispensada. Muito boa noite, bom domingo, até à próxima.